Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 23 de setembro, sexta-feira, dia de São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina, italiano, nasceu em 1887 e foi canonizado em 16 de junho de 2002 por São João Paulo II. Foi frade capuchinho, ramo da família franciscana. Tornou-se sacerdote em 1910. Pouco tempo depois, apareceram-lhe os estigmas que o acompanharam até a morte no ano de 1968. Ou seja, é um santo quase que contemporâneo. Dedicou-se intensamente à oração e ao atendimento das pessoas, atraídas pela sua simplicidade, espiritualidade e santidade, que nos ajude a descobrir a presença de Deus no meio de nós. Um dos santos que me impulsionou na minha vocação foi justamente São Pio de Pietrelcina. Eu tive contato com um livro que contava a história dele. Durante um tempo, antes de me tornar padre diocesano e antes de ir para o seminário, eu pensei em ser capuchinho justamente pela inspiração de São Pio de Pietrelcina. Então ele é um dos santos bem importantes na minha vida ao lado de São Bento e de Madre Teresa de Calcutá, que ele interceda a Deus por nós. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas 9, 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O texto de hoje nos apresenta o famoso diálogo da enquete que Jesus realiza diante do abandono de grande parte dos seus discípulos, narrados no capítulo 6 de João. E aí ele para no momento do seu ministério e pergunta: será que o povo está conseguindo identificar quem eu sou? E aí ele pergunta. E aí nós vemos que, assim como no texto de ontem, que Herodes queria ver quem era Jesus, nós vamos ver que há uma divergência de quem ele é. Ele é João Batista? Ele é Elias? Ele é algum outro profeta que ressuscitou? Quem é esse Jesus de Nazaré? Pedro, iluminado por Deus, mesmo tendo uma concepção errada de Messias, ele declara: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Só que eu já falei isso em outras oportunidades, porque esse texto ele está contido nos três evangelistas, nos sinóticos, em Marcos, Lucas e Mateus. A visão de Pedro de Messias é uma. É o Messias político, é o Messias social, é o Messias libertador de Israel do domínio estrangeiro. A visão de Jesus de Messias é outra. É o Messias servo sofredor, contido lá em Isaías, aquele que dá a vida pelo povo. Então vamos ver que as concepções de Messias são diferentes. Mas Pedro acerta quando ele afirma que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Entretanto, Jesus já complementa logo na sequência aquilo que é, não vou dizer um mantra, mas o centro da mensagem cristã. O Filho do Homem, ou seja, Cristo, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Se nós tivéssemos que sintetizar a mensagem cristã, seria essa. Essa frase, esse versículo, que é o versículo 22, nele é contido o coração, o centro da mensagem cristã. O Filho de Deus se fez homem, habitou no meio de nós, revelou a verdadeira face de Deus, morreu, mas ressuscitou. Se tivéssemos que sintetizar todo o Evangelho, sintetizaríamos essa única frase. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus que se encarnou no meio de nós. Ele deu a sua vida pela nossa libertação, pela nossa salvação. Ele se fez homem para estar no meio de nós.
morreu, deu a sua vida por sacrifício por nós, para nos libertar das trevas e do mal e da morte. E ele ressuscitou ao vencer a morte e nos garantiu vida e vida em abundância, vida eterna, vida que começa aqui e se estende para a eternidade. Obviamente que, para sairmos da dimensão puramente física, para adentrarmos a dimensão espiritual, há necessidade de uma passagem, de uma porta. E essa porta é a morte. A morte se tornou porta. Por ela eu passo para adentrar outro espaço, mas ela não tem mais o poder de me prender. A morte foi vencida graças ao sacrifício de Cristo. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.